Vamos direto ao que interessa. Bem longe dos holofotes, uma mudança de poder muito, mas muito complexa está acontecendo agora no Iêmen. E olha, não é um conflito qualquer. O que está em jogo aqui pode simplesmente redesenhar o mapa do país inteiro. O que a gente está vendo é bem mais do que um simples confronto. É como se uma peça-chave do quebra-cabeça emenita tivesse sido trocada de lugar, sabe? Reconfigurando alianças, territórios. Os eventos das últimas horas são absolutamente cruciais para a gente entender o futuro da nação. Então, como é que a situação chegou nesse ponto de ebulição? Bom, tudo escalou de uma forma muito rápida e dramática, com movimentos militares decisivos que pegaram muita gente de surpresa e basicamente viraram o jogo no sul do Iêmen. E o ponto central é esse aqui. Forças de elite Hadrami, que têm um apoio fortíssimo dos Emirados Árabes Unidos, não estão só avançando, elas estão, na prática, tomando controle de áreas super estratégicas nas regiões de Hadramaut e Shabo. E a velocidade com que tudo aconteceu é impressionante. Pensa só. Primeiro, as forças de elite Hadramir avançam por Hadramaut. Logo depois, um movimento chave, a captura da base militar de Al-Qatim, que estava com forças apoiadas pelos sauditas. E, quase ao mesmo tempo, em Shabwa, brigadas do Conselho de Transição do Sul, o STC, também com apoio dos Emirados, tomam o acampamento Aren. Fica bem claro que isso foi uma ofensiva muito bem coordenada. Para a gente entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa desembaraçar essa teia de grupos locais e, mais importante, sacar quem são os poderosos patrocinadores internacionais por trás de cada um deles. Afinal, quem está bancando quem nessa história? O que essa tabela deixa bem claro é o conflito indireto que está rolando. De um lado, você tem as forças de elite Hadrami e o STC, ambos com forte apoio dos Emirados Árabes. Do outro, a aliança tribal de Hadramaut e as forças do governo apoiadas pela Arábia Saudita. No fim das contas, a gente tem dois grandes aliados regionais apoiando lados opostos no mesmo conflito. Curioso, né? E esse avanço militar todo não é aleatório, não. Ele tem nome e um propósito declarado. O STC batizou a ofensiva de Operação Futuro Promissor, vendendo a ideia de que é uma missão para estabilizar a região. E qual é a justificativa oficial para tudo isso? Segundo o porta-voz das Forças Armadas do Sul, o objetivo é bem claro: acabar com grupos terroristas e fechar as rotas de contrabando de armas iranianos para os Houthis. Com isso, eles tentam conectar o que estão fazendo diretamente com a guerra maior que acontece no país. Mas os objetivos públicos vão além. Eles falam em restaurar a estabilidade, combater grupos específicos como a Irmandade Muçulmana e até mesmo garantir a segurança de civis do norte que moram no sul, tentando passar uma imagem de força estabilizadora. E aqui vem um detalhe importantíssimo: a reação da população. Existem relatos de que em algumas cidades, a chegada das forças apoiadas pelos Emirados foi comemorada nas ruas. Isso sugere que essa mudança de poder não é só militar, mas que também tem um certo apoio popular em áreas-chave. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, porque essa luta não é só sobre algumas bases militares. É sobre o impacto geopolítico que pode, de fato, redesenhar o mapa do Iêmen como a gente conhece. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. A questão central de todo esse rolo: por que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são aliados na coalizão contra os Houthis, estão apoiando lados opostos nessa disputa específica lá no sul? E essa tabela aqui resume perfeitamente essa divergência de interesses. De um lado, a Arábia Saudita, que oficialmente defende um Iêmen unificado. Do outro, os Emirados Árabes, que parecem estar apostando em grupos separatistas do sul para garantir influência em portos e recursos estratégicos. São dois projetos de futuro completamente diferentes para o Iêmen, que agora estão batendo de frente abertamente. Então, o ponto crucial é que Hadramaut não é só um lugar no mapa, virou o epicentro de uma competição estratégica muito maior, onde as batalhas locais são, na verdade, um reflexo das ambições e dos medos das potências da região. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final e bem inquietante. Com aliados lutando entre si através de intermediários, será que o Iêmen está caminhando para uma fragmentação permanente? A resposta para essa pergunta, e talvez o destino do país inteiro, pode estar sendo decidida agora mesmo, lá em Hadramaut.